Você que tem Bíblia, abra ela em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. O verso de número 31. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada destas coisas, o significado dessas palavras lhes estava oculto, e eles não sabiam do que ele estava falando. Amém? Pai, nós te damos louvor e graça, Senhor, pela tua palavra, pela tua fidelidade. Te pedimos, Senhor, uma porção da tua mensagem em nossos corações, para nos iluminar, para nos esclarecer, para nos levar a entender o teu bom propósito para as nossas vidas, Senhor. Em ti confiamos e do Senhor dependemos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Este é um texto onde está relatado que Jesus chama à parte os seus discípulos, e ele fala sobre algo que ele sempre falava, mas os discípulos não entendiam. Jesus sempre falou abertamente que a sua missão era se entregar, era morrer na cruz, era ser o Cordeiro, o sacrifício perfeito. E esse texto mostra mais uma vez Jesus Cristo relatando para os seus apóstolos que eles estavam subindo para Jerusalém. Nós estamos aqui no final do ministério de Cristo. Jesus já estava por 3 anos pregando o evangelho, as boas novas do reino, curando os enfermos, libertando os cativos. Jesus já era muito popular, conhecido. Cristo já andava cercado de multidões, já tinha dificuldade para poder ficar a sós com seus apóstolos, mas neste momento, neste texto que nós lemos, a Bíblia diz que ele chama à parte, um dos raros momentos onde ele poderia ter um particular, onde ele conseguia ter um particular com os seus apóstolos, e ele diz claramente: o Filho do Homem está para ser entregue aos gentios, eles zombarão dele, eles cuspirão nele, eles os açoitarão, o açoitarão, e eles o crucificarão. E Jesus diz: mas no terceiro dia ele ressuscitará, o Filho do Homem ressuscitará. E a Bíblia diz que eles não compreendiam, porque lhes estava oculto o entendimento. Havia ali uma cegueira espiritual, havia ali uma incapacidade de compreender a palavra, a mensagem de Cristo. Parte disso provavelmente por conta do interesse deles. Tem coisas que Deus tem dificuldade de trazer o entendimento a nós. A palavra do Senhor às vezes ela encontra barreiras em nós, porque às vezes nós estamos determinados a um tipo de pensamento. Às vezes estamos fixados num entendimento, numa mentalidade. Às vezes estamos engessados no intelecto sobre alguns conceitos que temos, e a palavra às vezes ela não entra no nosso coração, porque nós já temos uma ideia sobre determinado assunto pré-estabelecida. O Evangelho nos ensina a transformação de mente por meio da
da liberdade, da liberação que nós damos ao Espírito, de não tomarmos uma forma, mas sermos maleáveis nas mãos do Senhor, para que o Evangelho entre em nós. Jesus falava claramente que ele precisava morrer, porém os discípulos não entendiam, porque eles rejeitavam essa palavra. Eles queriam um reino sendo estabelecido materialmente, fisicamente naqueles dias. Eles queriam um golpe de estado. O que eles imaginavam acerca de Cristo como rei era que Jesus tomaria naquele momento o poder do Império Romano. Então Jesus falava e eles não compreendiam. Falar em morte, como assim? Jesus certa vez teve que repreender Pedro, porque Pedro disse: não, tu não morrerás. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás, tu não entende as coisas. Eu vim para morrer. E esta morte não é uma morte incontrolável. Esta morte é uma morte que eu, de livre e espontânea vontade, me entrego. Ninguém tira a minha vida, eu a dou. Eu a dou. Eu vou ser açoitado para que vocês não precisem ser açoitados. Eu vou ser esmagado para que vocês não precisem ser esmagados. A iniquidade da humanidade cairá sobre mim para que a justificação dos céus venha sobre vocês. O castigo que virá sobre mim vai produzir paz em vocês. Então é necessário que eu me entregue, é necessário que eu seja entregue para o sacrifício. Mas eu ressuscitarei. E quando eu ressuscitar, vocês receberão uma herança. Eu ressuscitarei, eu vim como unigênito, mas eu ressuscitarei como primogênito. Mas eles não entendiam, e o fato é que Jesus estava subindo para Jerusalém. E a mensagem de hoje, eu quero compartilhar algumas coisas para o nosso coração, sobre o nosso caminhar enquanto subimos. Porque é um fato que nós estamos subindo. Ninguém aqui está descendo. Quem aqui crê em Cristo? Então você não está descendo, você está subindo. Aconteça o que acontecer, a tua trajetória é uma caminhada rumo à Nova Jerusalém. É uma subida. Geograficamente falando, Jerusalém fica nas colinas, nas montanhas de Judá. E para chegar a Jerusalém, então você sobe. Jesus estava dizendo: nós agora estamos subindo para Jerusalém. E na subida, enquanto caminhavam, eles passaram por uma cidade chamada Jericó. O texto vai dizer, na sequência, que nós não lemos, mas você pode ler depois, nós vamos citando aqui. O texto vai dizer que Jesus, ele subindo para Jerusalém, ele entra numa cidade chamada Jericó. Ele vai encontrar-se com um homem chamado Bartimeu, que havia perdido a visão, e ele vai encontrar-se com um homem chamado Zaqueu, que era chefe de publicanos. Bartimeu ele encontra logo na entrada da cidade, e Zaqueu ele encontra dentro da cidade. Mas é em Jericó que Jesus está passando, é para Jericó que Jesus está indo, rumo a Jerusalém. Jericó significa lugar perfumado, lugar de fragrância. É conhecida na palavra de Deus também como a cidade das palmeiras. É uma cidade muito antiga, é a cidade mais antiga habitada da terra. É uma cidade com mais de 10.000 anos. Uma cidade que a história mostra que foi por esta cidade que o povo de Israel entrou para tomar posse da terra prometida. Jericó foi a cidade que Deus mostrou para Moisés. A Bíblia diz que Deus leva Moisés nas campinas de Moabe, e no alto de um monte chamado Nebo, ele leva Moisés naquele monte, e a partir daquele monte que fica de frente para Jericó, Deus começa a mostrar a Moisés toda a terra que daria ao povo. Desde Jericó até o mar ocidental, que é o mar Mediterrâneo, toda a região da Galileia, toda a região do sul da Judéia, toda a região que hoje é lá a faixa de Gaza em Israel. Deus mostra para Moisés absolutamente tudo e diz: Moisés, você não vai entrar, mas olhe
e contemple a terra, e ele mostra a partir de Jericó. O texto sagrado vai dizer que Josué avança contra Jericó e conquista. Você já deve ter ouvido falar sobre as muralhas de Jericó, que caíram. E antes de Josué entrar em Jericó, ele envia espiões, e esses espiões, eles se encontram com uma mulher chamada Raabe, que diz a Bíblia que era uma prostituta. Até o encontro com aqueles homens, ela era uma prostituta que tinha sua casa nos muros de Jericó. Mas diz a Bíblia que aquela mulher, quando ela viu os espiões, ela acolheu os espiões na sua casa e pediu misericórdia aos espiões, dizendo: quando vocês entrarem, porque nós sabemos que o Senhor dará esta cidade e toda esta terra a vocês, quando vocês entrarem, tenham misericórdia de mim, dos meus pais, dos meus irmãos. E aqueles homens disseram: é a nossa vida pela sua. Se você não contar o que viemos fazer aqui, quando nós entrarmos, você vai colocar esta fita vermelha, esta corda vermelha na janela da sua casa, que simboliza o sangue de Cristo. Quando nós temos o sangue de Cristo sobre nós, pode vir o que vier, nós seremos guardados. E a Bíblia diz que aquela mulher coloca aquilo ali e eles invadem. Agora olha o interessante, a Bíblia diz que a casa daquela mulher ficava nos muros de Jericó. E quando Josué invadiu Jericó, o que caiu? Os muros. Caíram os muros de Jericó, mas a parte onde estava a casa de Raabe não caiu, porque apesar de ela ter uma casa no muro, ela não estava mais em cima do muro. Ela havia tomado uma decisão. Ela havia tomado uma decisão por Cristo, pelo Evangelho, pela vida com Deus. E não importa agora mais o seu passado, não importava mais agora a sua vida pregressa. Eu não sei de onde você veio, eu não sei qual foi o passado que você teve, eu não sei o que você experimentou ou o que fizeram com você ao longo da sua vida, mas eu sei que quando você toma uma atitude, o sangue de Jesus Cristo te justifica, muda a tua história. E se fez com Raabe, imagina o que pode fazer conosco. E não apenas salvou, mas Raabe tornou-se progenitora. E ela casou-se com Salmão, que foi, junto com ela, foram pais de Boaz, que foi pai de Obed, junto com Ruth, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. E a árvore genealógica vai caminhando, e Jesus Cristo veio da raiz, da árvore genealógica de Raabe. Deus escolheu o ventre de uma mulher que tinha uma vida pregressa, para participar do progresso, do processo de salvação da humanidade. O Senhor não quer apenas apagar o teu passado, o Senhor quer escrever um futuro poderoso para você. Não se trata apenas de regeneração e de esquecimento, se trata agora de fazer algo novo, poderoso e que faz parte do plano. Nós estamos nessa geração para fazermos parte dos planos que Deus tem para nós. Eles entram em Jericó, a Bíblia diz que Jericó é tomada e Josué lança uma palavra: maldito todo aquele que reconstruir a cidade de Jericó, ao preço do seu filho mais velho, ele colocará os alicerces, e o filho mais novo, as portas da cidade. E diz a Bíblia que lá no 7º rei de Israel, muitos anos depois, no reinado de Acabe, um homem chamado Riel, da cidade de Betel, reconstruiu. E a Bíblia diz que ele reconstruiu Jericó ao preço do seu filho mais velho, colocou os alicerces, e ao preço do seu filho mais novo ele colocou as portas. A Bíblia vai dizer também que Jericó era uma cidade de águas amargas, era uma cidade de improdutividade. Se você olhar a história de Jericó hoje, Jericó é uma cidade extremamente próspera.
Ela fica a cerca de 260 metros abaixo do nível do mar, é a cidade mais baixa da terra também. Fica no início ali das colinas de Judá. Uma cidade com muitas plantações, com muita agricultura. Uma cidade que em 935 um homem chamado Mokadassi, que era um geógrafo árabe, escreveu dizendo que Jericó era a cidade que possuía as águas mais abundantes e boas para o plantio. Jericó tem uma fonte de água, uma das fontes que é chamado de En El Sultan, que significa que abastece 1000 galões por minuto. Hoje, até hoje, por muitos e muitos anos, é uma cidade extremamente abençoada. Mas você sabe como é que começou isso? Com uma palavra profética. Porque diz a Bíblia em 2 Reis capítulo 2, que as águas de Jericó eram águas amargas, e os profetas chegaram a Eliseu e disseram assim: essa cidade, ela é boa, porém as suas águas são ruins, e a terra é improdutiva. E diz a Bíblia que Eliseu olhou para os profetas e disse: traga um pouco de sal, numa tigela nova. E a Bíblia diz que ele vai até as fontes, esta fonte aí, e ele joga sal na fonte e diz: assim diz o Senhor, nunca mais estas águas serão ruins, mas a partir de agora serão águas abençoadas. E diz a Bíblia que até hoje é assim. O que eu quero dizer com isso? Quantas palavras de maldição você já recebeu na vida? Em Cristo todas elas são quebradas. E mais, o que Jesus quer fazer na sua vida, meu irmão e minha irmã, vai proporcionar que gerações após você se beneficiem de toda a bondade que o Senhor tem para derramar sobre a sua vida. Sal na Bíblia tem a ver com igreja. Água tem a ver com povos. O que o Senhor chamou nós para sermos é o que? Sal da terra. Sermos derramados sobre os povos da terra. E pegarmos um mundo que hoje está falido, amargurado, improdutivo, e aonde esse sal tocar você, a situação e a realidade mudar. Então em nós, como igreja, está o poder de transformação, porque nós carregamos o Espírito Santo de Deus. Por meio da mensagem, por meio da palavra, o que a gente precisa crer é na palavra. O profeta tem a ver com envio. A Bíblia diz que em Atos 13, havia profetas e mestres na igreja de Antioquia, e eles oraram e jejuaram, e o Espírito Santo disse a eles: impõe a mão sobre Paulo e Barnabé e os envie. Então o profético tem a ver com envio, o sal tem a ver com igreja, e as águas tem a ver com povos. Seja enviado em nome de Jesus. Creia nessa palavra profética. E por onde você vai, os lugares que são de amargura se transformarão em lugares doces em nome de Jesus. Os lugares que são improdutivos serão agora produtivos em nome de Jesus, porque eu e você carregamos o Espírito poderoso do nosso Senhor, que é criativo, que é transformador, que é regenerador, que é purificador e que santifica não apenas a nós, mas aqueles que tiverem contato conosco também em nome de Jesus. Isso é tão poderoso que lá em 1 Coríntios capítulo 7, a Bíblia vai dizer assim, que quando alguém tem um cônjuge, seja o homem ou a mulher, tem um cônjuge que não serve a Deus, mas não se opõe ao seu serviço a Deus, a tua santidade santifica ele. Talvez você esteja passando por isso, uma dificuldade talvez matrimonial, você é cristão, você é cristão, você está mais em Deus, e o teu cônjuge tem muitas dificuldades ainda de compreensão. Deixa eu dizer uma coisa para você, a tua santidade vai começar a santificar ele ou ela, porque você é sal que quando é jogado sobre as águas, meu irmão, purifica, traz purificação. E isto é para gerações e gerações, porque o próprio Paulo lá em 1 Coríntios 7 diz assim: se não fosse assim, os filhos seriam contaminados, mas os filhos agora são santos. Então o nosso posicionamento santifica, meu irmão, a todos aqueles que a gente tem contato.
os nossos filhos serão santificados, o cônjuge será santificado, os amigos que se encontrarão conosco serão santificados. Você é sal da terra, sal que tem propriedades de cura. E agora Jesus então está entrando em Jericó. Jesus está entrando, e a Bíblia diz que quando ele entra na cidade, as portas, esse texto de Lucas não fala o nome daquele homem que era cego, mas Marcos diz que o nome daquele homem era Bartimeu. Mateus e Marcos dizem que Jesus estava saindo, Lucas diz que Jesus estava entrando. Aqui a ordem não altera muitos fatores, não importa se Jesus estava entrando ou estava saindo, o fato é que Jesus se encontrou com aquele homem. E Marcos diz que o nome daquele homem era Bartimeu. Bartimeu significa filho de Timeu, a palavra Bar é filho, Timeu então era o pai daquele homem. Aquele homem era um homem que era conhecido como filho do Timeu. Timeu significa alguém muito estimado, alguém que contava com boa estima. Timeu era esse homem. Timeu provavelmente era um homem conhecido em Jericó, mas o seu filho estava cego. Aqui era uma cegueira física. Mas a pergunta que eu faço para nós é: será que nós não necessitamos de esclarecimento em alguma área da nossa vida? Será que eu e você não estamos passando por alguma escuridão existencial e nós, por meio de necessitamos de uma revelação de Deus para que o nosso caminho seja iluminado? Às vezes nós andamos com pessoas que são estimadas, com pessoas que têm uma revelação, com pessoas que têm um esclarecimento espiritual, um esclarecimento mental, um esclarecimento intelectual, pessoas que conseguem enxergar coisas que nós não estamos enxergando, mas o fato é que aquilo que elas veem não é suficiente para nós. Elas estão compreendendo, e nós muitas vezes estamos com os olhos obscurecidos, com o entendimento na escuridão. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Este homem estava exatamente assim. Este homem era um homem que havia ficado, ele não nasceu, ele ficou por alguma razão. Ele ficou cego por alguma razão. E a Bíblia diz que esse homem estava à beira do caminho, porque essa é a tendência, quando nossos olhos espirituais se fecham, a tendência é nós ficarmos pela beira do caminho. A tendência é nós ficarmos paralisados, porque a gente não consegue mais compreender as coisas. E mais do que isso, a tendência é ficar do lado de fora. Jesus estava indo para dentro da cidade, mas aquele homem estava pelo lado de fora da cidade. Ele não podia entrar, o lugar de mendicância era do lado de fora. Mas tudo porque ele não tinha mais um esclarecimento. A virtude da visão espiritual é muito mais do que vista, é muito mais do que uma condição física. Uma visão ele não tinha mais. Só que diz a Bíblia que a luz do mundo estava passando naquele lugar. A luz dos homens estava passando naquele lugar. Eu quero dizer para você que essa mesma luz passa por aqui hoje. A luz que ilumina o nosso entendimento, a luz que traz clareza para as nossas decisões, a luz que brilha sobre as trevas, a luz que permite que nada fique oculto, mas que tudo seja revelado. E quando tudo é revelado, nós não somos enganados, mas nós sabemos exatamente onde pisamos. E esta luz chama-se Jesus Cristo. Ele e nele estão todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento, da revelação, da luz, do esclarecimento que eu e você precisamos. Quantas vezes eu e você estamos perdidos? Quantas vezes eu e você estamos num lugar escuro, sem compreender, sem poder ter entendimento do que está acontecendo à nossa volta? Neste momento, eu e você temos uma atitude a fazer, a mesma que Bartimeu tomou.
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando eu e você estamos num lugar escuro, meu irmão, quando eu e você estamos num lugar de falta de entendimento, quando eu e você estamos num lugar onde não há esclarecimento, onde não há revelação, a Bíblia diz que onde não há revelação, o povo se desvia, mas a palavra é revelada pelo Espírito de Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós tão somente clamamos: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que ele clamou, quando ele ficou sabendo que era Jesus que estava passando. A Bíblia diz que ele clama pela misericórdia. Eu me lembro de Jesus em João 6 dizendo assim: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e aquele que vier a mim, eu jamais rejeitarei. Eu digo isto porque quando aquele homem começou a clamar, as pessoas que iam adiante começaram a dizer: cala a boca, fica quieto, não incomode. Diz a Bíblia que aquela multidão que estava à volta de Jesus, que falavam em nome de Jesus, o que Jesus não estava dizendo, que tomaram a iniciativa de representar a Cristo, quando Cristo não lhes deu procuração para representá-los, e eles diziam: fica quieto, não incomode. Às vezes esse é o sentimento que nós temos, ou as vozes que a gente ouve, a palavra que vem sobre nós: não incomode. Ele é Deus, mas é Deus para os outros, não é Deus para você. Ele é Senhor para fazer e faz, porque neste momento, meu irmão, Jesus Cristo já havia libertado, curado, transformado tanta gente, e possivelmente Jesus já havia passado outras vezes por aquele lugar, e aquele homem chamado Bartimeu provavelmente já tinha ouvido falar de Jesus fazendo sobre a vida de muitos, e a gente também anda assim. O problema é que muitos de nós não tem dúvida nenhuma de que Jesus fez por outros, a nossa dúvida é que Ele faça por nós, e aí a gente se cala. E a Bíblia diz assim: clama a mim e eu responderei. Vocês me procurarão e vocês me acharão quando vocês me procurarem de todo o coração. O Deus daquelas multidões também é o seu Deus. Nós já vivemos experiências aqui na igreja tristes de pessoas que deixaram de andar conosco, ou até estão conosco, mas estão mais afastadas, porque ouviram de um ou de outro aqui ou lá, para não se achegar. Especialmente comigo, eu já ouvi muito isso. Eu já ouvi pessoas que, passado muito tempo, eu conversei com elas e disseram assim: pois é, mas é que me falaram que o pastor é tão ocupado para não incomodar o pastor. Eu queria falar com o senhor, mas me disseram a tua vida é muito corrida, então eu não queria incomodar meu irmão. Isso não existe. Nós somos uma igreja aberta para o relacionamento. E deixa eu dizer uma coisa para você: tem coisas que, para acontecer na sua vida, a palavra profética tem que vir da minha vida, porque o Senhor me constituiu como pastor nessa igreja. É uma hierarquia natural que o Senhor estabelece como igreja. E eu quero dizer para você que eu estou à disposição para falar com você, mas eu preciso saber que você existe. E talvez você esteja querendo fazer eu saber que você existe através de terceiros, e terceiros estão dizendo para você: não procura, não procura. E eu estou te dizendo: procura, porque a minha porta da minha casa, da igreja, está aberta para você, para que a gente converse, para que a gente se relacione, para que as coisas aconteçam, para que a gente possa orar uns pelos outros. Assim é a igreja. Mas essa multidão ia dizendo: fica quieto. E ele disse assim: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia. A Bíblia diz que enquanto eles mandavam ele ficar quieto, ele gritava ainda mais alto, ele falava ainda mais alto.
porque só quem podia falar por Cristo era o próprio Cristo. Às vezes as pessoas dizem por aí coisas que a gente não falou, como se fosse a gente que tivesse falado. Você precisa colocar uma coisa no teu coração: se você quer saber o que alguém pensa, pergunta para ela, não pergunta para terceiros. Se você quer saber algo importante sobre alguém, algo que de fato é relevante, que para você tem importância, pergunta para a pessoa, ouça da boca da pessoa. Mas não, às vezes a gente está ouvindo vozes de terceiros, que eles estão muito bem, obrigado, e para você não tem espaço. E ele disse: filho de Davi, tem misericórdia. E a Bíblia diz que Jesus parou, porque Jesus sempre para ouvir o clamor de alguém que está com o seu coração contrito e quebrantado. Um coração contrito e quebrantado ele jamais desprezará. Jesus para ouvir, Jesus para acolher, Jesus para se relacionar. E quando Jesus para, diz a Bíblia que Jesus manda que aquele homem viesse até ele. O texto de Marcos, ele é mais rico nos detalhes. E o texto de Marcos diz que quando aquele homem ouviu o chamado de Jesus, ele jogou fora a sua capa, ele lançou fora a sua capa e de um salto pôs-se em pé e foi em direção a Cristo. Aquele homem, ele era alguém que tinha uma deficiência visual, ele estava cego. E a capa que ele usava era um indicativo da sua deficiência. Nos tempos de Cristo, os homens usavam capas que referenciavam quem eles eram. É mais ou menos como hoje, você vai num hospital e você vê alguém de jaleco, você já pressupõe que deve ser um médico ou um enfermeiro. Você vai num tribunal de justiça, você vai ver os homens com aquelas capas pretas, você já logo identifica que é um desembargador. E nos tempos de Cristo, aquele que usava uma capa também designava quem ele era, e aquele homem era um cego. A capa dizia que ele era mendigo, porque a deficiência era tratada como pecado, como culpa do próprio deficiente, e por isso ele era marginalizado. Então aquele homem, ele era um mendigo, e ele usava uma capa que identificava quem ele era. Só que diz a Bíblia que quando Jesus o chamou, a primeira coisa que ele fez foi lançar fora a capa. Sabe o que isso significa? Antes da cura física, houve uma cura na mente. Antes de você enxergar por vistas, você precisa enxergar pela fé. Porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, é a certeza das coisas que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Veremos, mas ainda não vemos. Receberemos, mas ainda esperamos. E é por isso que o justo vive pela fé. Antes de você ver o teu milagre, meu irmão, fisicamente você vai ver pelos olhos do Espírito. Antes de você ser transformado, esclarecido, antes de eu e você recebermos e usufruirmos das coisas que o Senhor está preparando para nós, elas precisam ser uma realidade em nós, ainda que não sejam palpáveis, mas já é uma verdade para nós. Aquele homem, quando ouviu Jesus Cristo chamando, ele já jogou tudo fora, porque ele já levantou com a certeza de que ele nunca mais precisaria daquilo. Às vezes nós queremos algo do Senhor, mas nós andamos ainda muito apegados àquilo que precisa ser deixado para trás. Nós andamos ainda muito apegados, escravizados na mente. Talvez você tenha um vício. Coloca na tua mente que você já é liberto. Porque o primeiro passo da libertação desse vício é aqui na mente. E você vai ser liberto em nome de Jesus. Porque você está indo em direção ao Senhor. Quando você chegar nele e ele tocar em você, meu irmão, nada mais te prenderá. Mas a cura começa na mente. Começa na certeza. Eu ainda não fui, mas eu serei. Eu sei que eu serei.
Eu ainda não alcancei, mas eu sei que eu alcançarei. Talvez você esteja fazendo um curso para um concurso público, eu não sei. Mas já viva pela certeza de que o seu Senhor é com você. Aquele homem salta e vai na direção de Jesus. E Jesus faz uma pergunta que a princípio parece ser boba. Parece não ter lógica. Porque quando ele chega a Cristo, Jesus pergunta a ele: o que queres que eu te faça? É óbvio que o homem queria enxergar. Mas Jesus faz a questão de perguntar, porque a fé precisa de expressão. Quando eu creio em algo, eu me movo a algo. Quando eu creio em algo, eu vivo por aquilo. A Bíblia diz em Hebreus 11, que os heróis da fé viveram pela fé e se manifestaram em favor da fé que tinham. Foi pela fé que Abel ofereceu ao Senhor um sacrifício melhor do que Caim, diz a Bíblia. Ele tinha fé e a fé lhe levou a uma ação. A Bíblia diz que Noé, pela fé, ao ouvir falar daquilo que viria sobre a terra, construiu uma arca. A Bíblia diz que Abraão, quando ouviu falar que o Senhor lhe daria as nações como herança e uma terra, a Bíblia diz que ele saiu a peregrinar na terra. A Bíblia diz que Gideão, quando ouviu falar que o Senhor libertaria Israel dos midianitas, ele marchou em direção à batalha. Quem batalhou foi o Senhor. Quem deu sabedoria para Noé construir foi o Senhor. Quem deu vitalidade e vigor para Abraão caminhar foi o Senhor. Mas a fé, ela é evidenciada pelas ações, pelas obras. Então, se você crê em algo, por que você está parado? Se você crê em algo, por que você está calado? Se você crer em algo, por que você está estagnado? O Senhor está te perguntando: o que queres que eu te faça? Se o Senhor chegar hoje diante de nós e perguntar: o que queres que eu te faça? E deixa eu te dizer uma coisa: o Espírito de Deus está se movendo nessa manhã, nesse lugar, e perguntando a alguns de nós. Você está clamando, você está buscando, qual é a tua petição? A Bíblia diz: apresentem, consagrem, mostrem os seus planos, peçam, busquem, batam, a porta vai ser aberta. Mas quando eu tenho fé, eu caminho naquilo que o Senhor estabeleceu. Talvez seja uma palavra que o Senhor já te deu há muito tempo sobre algo que o Senhor vai fazer na sua vida. Ele já estabeleceu e hoje Ele está perguntando: o que queres? A fé é para ser expressada, declarada. Fé se professa, fé não se esconde. No espírito de fé nós cremos, avançamos. O justo vive pela fé. Se ele retroceder, o Senhor não se agrada dele, mas nós não somos os que retrocedem, nós somos daqueles que avançam e encontram tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. É por isso que Jesus pergunta para ele: o que queres? E a Bíblia diz que aquele homem diz assim para Jesus: Senhor, eu quero ver. E Jesus disse: recupere a visão, vá em paz, a tua fé te salvou. Meu irmão, isso é poderoso. Isso é poderoso porque no Evangelho há liberdade. Jesus cura aquele homem e diz: vai. Mas a Bíblia diz que aquele homem curado disse: não vou. A Bíblia diz que aquele homem foi curado e passou a seguir Jesus. Eu creio que esta é a maior expressão de gratidão que nós podemos dar ao Senhor. É quando Ele faz algo por nós. Nós podemos ir, mas para onde iremos se só Ele tem as palavras? O Evangelho nos dá a liberdade de ir, como aqueles 10 leprosos que pediam ao Senhor, também clamaram: Senhor, tenha misericórdia de nós. A Bíblia diz que Jesus disse: vão e se apresentem aos sacerdotes. E enquanto eles iam, todos foram curados. Mas diz a Bíblia que apenas um voltou para dar graças. E Jesus disse: cadê os outros? Foram embora? Mas este voltou para dar graças.
Nós podemos ir. O que o Senhor quer fazer na sua vida e pode fazer na sua vida hoje não depende da sua congregação, depende da sua fé. Você crê no Senhor, do teu clamor. O Senhor é misericordioso. A Bíblia diz que o Senhor faz derramar a chuva até sobre os maus. O sol brilha sobre todos. Mas do que adianta vivermos uma vida de recebimentos de toda a misericórdia e toda a bondade? O Senhor hoje amanheceu o sol sobre nós, a vida sobre nós. Amanhã você terá uma porta aberta. O Senhor é bondoso e maravilhoso, mas para que voltar para aquela vida? Para que recuar? Para que retroceder? Nós estamos subindo para Jerusalém, gente. Nós não estamos descendo mais para outros lugares. A Bíblia diz que Jesus cura aquele homem e segue a caminhada, porque o Espírito de Deus é um espírito de mobilidade, o Espírito de Deus é um espírito de movimento. Se você olhar para Cristo, você vai ver que Jesus sempre estava caminhando, avançando. Por isso que ele disse: eu sou o caminho. Então aquele homem foi curado e poderia voltar e viver a sua vida e ir para outros lugares, mas diz a Bíblia que aquele homem, ele resolve seguir Jesus Cristo. Então hoje a mensagem não é uma mensagem muito extensa, eu não preciso falar muitas coisas hoje, porque eu tenho certeza que o mais importante já foi falado. Aquele que cura, aquele que liberta, aquele que escuta você, aquele que para atender você, ele está nesta manhã, nesse lugar. Ele está ouvindo o teu clamor. E a tua fé nele vai te curar, vai te libertar, vai te salvar. Mas o conselho desta palavra é: depois de alcançar esta graça, essa misericórdia, siga o Mestre, siga o Senhor Jesus, não recue. Jesus certa vez cura um homem, e diz a Bíblia que depois de curar o homem, Jesus o reencontra no templo. E aí Jesus olha para ele e diz: vejo que estás curado. E aquele homem reconhece Jesus e Jesus fala para ele assim: agora não voltes a pecar para que algo pior não te aconteça. Parte das tragédias que eu e você vivemos tem a ver com a nossa indisposição em seguir o Senhor. Segurança está no Senhor. Às vezes o Senhor nos cura, nos alcança, nos toca e a gente volta a viver aquela vida pregressa, e daqui a pouco a gente está todo arrebentado de novo, e aí a gente vem e o Senhor faz de novo, e a gente volta e a gente vem, o Senhor faz de novo, porque Ele é misericordioso. Enquanto tem vida, meu irmão, tem esperança. O Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, se nós tomarmos uma atitude de segui-lo, nós vamos avançar muito melhor. E nós vamos alcançar coisas muito maiores. E nós vamos viver uma vida de usufruto. Uma vida de usufruto, porque o caminho que nós estamos percorrendo, Jesus já percorreu. Os campos já estão brancos, as coisas já estão prontas, tudo já está preparado. Nós só andamos usufruindo, diz a palavra, mas tem a ver com caminhar aonde Jesus caminhou. Ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Podemos ir? Podemos. Mas para onde iremos, se só o Senhor tem as palavras, se só o Senhor tem a vida, se só o Senhor tem a próxima revelação, se só o Senhor tem o entendimento para o próximo desafio, se só o Senhor sabe o que fazer na próxima estação? Então anda com Ele. Se nós andarmos com Ele, nós estaremos seguros. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Vamos colocar de pé e vamos orar.